Estamos de volta com o programa Canal Aberto aqui na PUC TV, na NET Canal 22, também pela internet. Estamos conversando com o ex-governador, ex-vice-governador, ex-prefeito de Aparecida e atual deputado estadual pelo PSD. PSD mesmo, né, Ademir Menezes? É. Perfeitamente. PSD. Ele que estava no DEM, antes era DEM, o PFL, que você foi prefeito. Ainda era PFL. Ainda era PFL. Depois passou para o PSD, que hoje faz parte da base com o governador Marconi Perillo. Bom, só para voltar àquele assunto da política, a gente não faz, nós falando aqui sobre o Ademir que não foi candidato, porque há um processo, a política é um processo. E a gente só consegue, o político só consegue determinadas candidaturas com possibilidade de vitória quando ele forma um grupo. Né? Tem que se formar um grupo, você tem que pensar 2 anos antes, 2 anos e meio, começar a juntar um grupo, ter um ideal e ter um objetivo. E eu pergunto a Ademir Menezes, para 2016, está na sua cabecinha aí já formar um grupo para tentar voltar ou recuperar o poder lá em Aparecida? João Silvestre, olha, veja bem, a vida da gente ela é muito dinâmica, né? O nosso dia a dia. Nós estamos agora, nesse momento, focados na reeleição do governador Marconi, na eleição do Vilmar para o Senado e na eleição dos deputados federais e estaduais da base. 2016 é uma outra realidade, vamos aguardar, vamos continuar conversando e ver como que as coisas estarão se compondo lá daqui a 2 anos. Nessa disputa pelo Senado, a situação, ou seja, quem está no governo geralmente consegue fazer o seu sucessor, o candidato ao Senado. Né? Aconteceu com o Mauro Miranda, aconteceu com a Lucevânia, aconteceu com o Demóstenes. O senhor acha que o governador Marconi Perillo dessa vez consegue transferir voto e eleger o candidato que é o Vilmar Rocha, tendo em vista que existe um candidatíssimo forte, ou seja, um candidato fortíssimo aí, pelo menos nas pesquisas até agora imbatível, que é o Ronaldo Caiado? Olha, eleição, ao meu ver, dentro da experiência que a gente tem, não existe essa história de imbatível ou não. Quem está com o seu nome registrado, enfim, liberado pela Justiça Eleitoral, que vai para a rua em busca de votos, todos estão concorrendo, independente de um ou outro, poderá chegar ao final dessa jornada, ao final dessa corrida, desse embate, vitorioso. Agora, eu estou confiante na eleição do Vilmar Rocha. E a participação do governador, a vontade do governador Marconi Perillo, primeiro, de ganhar a eleição para um 4º mandato e de eleger também o companheiro Vilmar Rocha, realmente ele é muito grande. E eu percebo que as coisas realmente estão convergindo para isso, né? Ao conversar com as pessoas, o senador Vilmar é muito pouco conhecido no estado de Goiás, mas felizmente ele não tem rejeição. E candidato que não tem rejeição, a tendência dele realmente é crescer. O detalhe vamos entrar então nessa história aí, né, de reeleição, de eleição, porque saiu agora mais uma pesquisa neste final de semana do Instituto Fortiori, Pesquisas, Diagnóstico e Marketing. Essa pesquisa ela foi realizada agora nos dias 11 a 15 de julho. A margem de erro da pesquisa é de 3,4%. O universo de eleitores em todos os domicílios no estado de Goiás foram entrevistadas 800 pessoas. A pesquisa foi registrada no TRE sob o número GO 00048/2014 e no TSE BR 00229/2014. A responsabilidade técnica da pesquisa Fortiori, Pesquisa, Diagnóstico e Marketing. E essa pesquisa foi publicada no jornal Opção e hoje no Diário da Manhã. Está aí as pesquisas, vamos então fazer uma análise aqui, o que realmente foi feito aqui em termos de pesquisa. Por exemplo, você falou em rejeição. A rejeição de Iris Rezende e de Marconi Perillo, segundo o jornal, segundo o Fortiori, estão empatadas em 27%. Antônio Gomide tem 20% de rejeição e Vanderlan Cardoso tem 18%, Marta Jane tem 15%, professor Wesley Garcia tem 9%, Alexandre Magalhães tem 7%, não rejeita ninguém, 21%, rejeita todos 4% e não soube, não disse 6%. Portanto, a rejeição dos 2 líderes aí da pesquisa é 27% a rejeição de Marconi e também
de Iris Rezende Machado. Comecei pela rejeição deles, porque nós já tínhamos falado em rejeição. Vamos então às pesquisas aqui no estado de Goiás, que foi a estimulada e a espontânea. Você falando em rejeição, eu não entendo o real sentido de uma pesquisa de rejeição. Logicamente que ela existe, né? Você rejeita, você não votaria de forma alguma no tal candidato. Mas logicamente que numa pesquisa você faz, essa pesquisa ela não é dividida, né? É uma pesquisa que é feita num bloco, ou seja, em quem você vota, em quem você não votaria. Então, logicamente, se a pessoa falar que vai votar no Marconi, ela vai falar, ela não votaria no Iris, não é? Mostra que existe uma certa rejeição em relação ao Iris. Mas ela não tem aquele sentido mesmo de falar assim, ó, fulano de tal não seria eleito pela rejeição. Não, eu vejo muitas pessoas falando assim, a rejeição é grandíssima, ou seja, é enorme, então não seria eleito. Pelo contrário. Até porque eu acredito aqui, vamos colocar aqui, com uma certa semelhança. Os 27% que votariam no Marconi, por exemplo, não votaria no Iris e vice-versa. Ou seja, deu até essa numeração aí. A rejeição, você pode comparar ela como time de futebol. Se você fizer hoje uma pesquisa aqui no estado de Goiás e você colocar, ao invés de você colocar votos, você fala, você torceria para o Goiás, né? Aí você teria uma quantidade de pessoas que diriam, eu não torceria para o Goiás de maneira nenhuma, essa é uma rejeição. Por quê? Porque ele torce para o Vila Nova. Porque então é mais ou menos assim. Quem vota no Iris não vota, que já definiu, não vota em Marconi de jeito nenhum. Aqui tem candidatos que as pessoas que o eleitor nem conhece direito. É mesmo. Já tem rejeição, não conhece. Tem com a rejeição aqui quase 10%, ou seja, o eleitor nem conhece o cara. Eu garanto para você que não conhece. Não vou citar os nomes aqui, não, porque assim, seria uma forma de você desmerecer, depreciar. Mas tem candidato aqui, o que está na lanterninha das rejeições, que teve 7% e é uma pessoa nova, lançou o nome, não foi nem candidato a vereador até hoje. E o que eu acho interessante aqui nessa pesquisa aqui, o Antônio Gomide, que é do PT, já está com 20% de rejeição, ou seja, um cara novo, fez uma ótima gestão, pelo menos de acordo com o sufrágio lá em Anápolis, não é? Está quase beirando aqui a Iris Rezende e Marconi Perillo. Antes da gente entrar nos números, Ademir, na sua ótica, a rejeição, explica para nós o que é a rejeição aí da sua maneira de pensar. Olha, veja bem, a questão da rejeição, tem candidatos que são rejeitados porque já está na vida pública por muito tempo, ou aconteceu qualquer um fator ou não, que a população não gostou, que é natural. E aqueles candidatos também que não são rejeitados porque as pessoas não conhecem. Né? Então essa questão rejeição, que não deixa de ser um fator realmente sério na vida de cada agente público, mas quantos candidatos no início de um pleito eleitoral está com a rejeição lá em cima e ao longo desse pleito eleitoral eles vão se explicando, se é que tem que explicar alguma coisa, aqueles que não são conhecidos vão se tornando conhecidos e a rejeição, a tendência dela realmente é ir baixando. Então, ao meu ver, aqui está tudo dentro do normal, nada de anormal. Não existe uma rejeição para ela pesar mesmo, tem que chegar acima de 40%. Aí já pode pesar um pouco quando os demais adversários não têm essa rejeição. Mas se um tiver 38 ou tiver 40, também não tem problema. Isso está dentro da margem de erro, né? A verdade é essa. Agora, geralmente, o candidato que lidera a pesquisa, Luiz, quase todas as pesquisas, ele também está ali bem próximo da rejeição mais alta. Porque quando uma pessoa começa a agradar determinado tipo de público, o outro público fica contra também, que é os adversários natural de uma pesquisa, né? Vamos ao cenário estimulado. Estimulado é aquele em que o pesquisador apresenta a cartela com o nome dos candidatos ao governo e pergunta ao eleitor, se as eleições fossem hoje, qual desses nomes você votaria? Em qual desses nomes você votaria? O resultado apresentou o seguinte, ó. Marconi Perillo, na estimulada, tem 38%. Iris Rezende, 28%. Vanderlan Cardoso, 8%. Antônio Gomide, 7%. Wesley, 1%. Marta Jane, Alexandre tiveram menos de 1%. Indeciso não sabe, 7,8%. Nulos e branco, 10%.
vem se mantendo aí praticamente em todas as eleições, em todas as pesquisas, essa margem aí quase que um pouco para cima, um pouquinho para baixo, mas parece que repete o que está acontecendo nas outras pesquisas já divulgadas. Na espontânea, aquela que você chega, o pesquisador chega perto do eleitor e fala, olha, em quem você votaria para governador se a eleição fosse hoje? Nesse caso, não apresenta a cartela, ele só faz a pergunta. Marconi Perillo obtém 23%, nulos e brancos fica em segundo, aliás, o Iris Rezende fica com 9%, Marconi 23%, Iris Rezende 9%, nulos, brancos e nenhum fica com 7%, depois vem Vanderlan Cardoso com 3%, Antônio Gomide 3%, Júnior Friboi, Maguito Vilela com menos de 1%. E indeciso não sabe 55%. E vários outros nomes também tiveram menos de 1% nessa pesquisa no cenário que é a espontânea. Bom, nós vamos para o intervalo comercial, daqui a pouco nós vamos falar simulação do segundo turno, nós vamos falar também da pesquisa para o Senado Federal. Daqui a pouquinho, depois do intervalo comercial.